finalmente estamos de volta aí com uma grande bomba. Depois das 4 semanas de pausa do Eiichiro Oda por uma cirurgia para curar a sua visão, que tinha algumas complicações ali por conta do astigmatismo, aparentemente está tudo bem com o nosso querido criador de One Piece. E estamos então de volta com os spoilers do capítulo 1087. Se você não gosta, não quer saber nada do capítulo, eu já te aviso para deixar o vídeo, porque tem coisa, tem salta bastante interessante esse capítulo e pode mudar completamente a história de One Piece. Vamos lá. O nome do capítulo é Sacos de Navios de Guerra ou algo do tipo. Talvez tenha que esperar um pouco para a tradução real sair. Bom, nesse capítulo é apenas a ilha de Hatinoso, a ilha do Barba Negra, e a gente vai ver o que está acontecendo lá depois dessa semana de pausa, e é exatamente o que eu já imaginava. Depois do Oda continuar mostrando o que estava acontecendo na headline e por aí vai, agora ele volta para Garp versus o Aokiji e os piratas do Barba Negra, muito provavelmente para terminar essa história de vez, e aí, depois disso tudo, talvez a gente volte para a ilha de Egghead. A questão aqui é que estamos terminando essa parte em volta de Egghead, e a gente tem essa luta onde o Garp está saindo de certa forma bem. E em um flashback sobre o Aokiji mais jovem, no caso o Kuzan mais jovem, ele está treinando com o Garp utilizando navios de batalha como simplesmente sacos de pancada. O cara já era um monstro desde pequeno e o Garp, né, treinava socando montanha. Para ele, isso não é nada demais. Porém, nem sempre toda batalha o mais forte vence. Às vezes, o mais fraco ele vence. E às vezes, as situações não são justas o suficiente para que aquele que deveria sair vencedor, seja mentalmente ou fisicamente, realmente saia vencendo. E isso acontece nessa batalha. Durante a batalha de Luffy e Katakuri, a gente viu que uma pessoa pode influenciar completamente o rumo do resultado. Quando a Flamme estava ajudando o Katakuri, o Luffy acaba sendo acertado pelo tridente e toma uma ferida fatal, que tira toda a sua concentração, e a partir daí ele tem dificuldades em voltar para a luta. Só quando ele tem um tempo, e aí o Katakuri vai confrontar a irmã sobre esse fato, que ele consegue recuperar o senso e voltar a se enfrentar da maneira correta. E novamente a gente vê isso aqui. Durante a luta de Garp e Kuzan, ele é atacado e esfaqueado por Shiryu quando ele está defendendo o Kobe. E isso, obviamente, não é tão simples assim. Não é tipo aquelas facadas que a gente vê, por exemplo, a do Kaido no Kinemon, que ele enfia, mas aí o Oda tem toda aquela desculpa para não ser tão letal e tal. Mas agora parece ser algo muito real. Durante esse momento, obviamente, o Garp, sem a sua concentração e sem estar no seu auge para enfrentar tantos piratas ao mesmo tempo, ele faz de tudo para proteger o Kobe, que, segundo ele mesmo, pode ser o futuro da marinha e é aquele com a maior capacidade de liderar todos eles a um futuro que faça sentido, a uma justiça que faça sentido. Afinal, nem toda justiça é tão justa assim. E nisso, o Garp e o Kuzan trocam socos e um acerta o rosto do outro, utilizando o Haki e criando uma grande explosão. A gente não sabe se tem um Haki do Rei avançado. Provavelmente sim, né? Já que são dois homens no auge de suas forças. O Garp passou um pouco, mas ele não desaprendeu suas habilidades. Ele ainda tem elas, então é bem capaz que ele realmente esteja utilizando. Mas, caso não tenha, a gente pode imaginar que nenhum dos almirantes atualmente tenha esse Haki. Essa grande explosão não especifica nada sobre o que acontece depois dessa batalha. A gente só tem uma única coisa, que no final do capítulo o Garp está deitado no chão, aparentemente derrotado, dizendo para o Kobe para ele não entrar em pânico, porque a justiça sempre prevalecerá. Isso aqui parece meio que aquele sinalzinho junto com o que aconteceu em Marineford, de que é o momento do Kobe de deslanchar definitivamente na história de One Piece e ser alguém realmente importante.
e entrar no mais alto nível da história. Se o Garp acabar de uma vez por todas aqui, o que é muito, muito possível, o que eu nem imagino que o Luffy vai sentir tendo isso acontecer de novo por alguém ligado ao Barba Negra. Olha a situação que está se criando para a luta entre esses dois. É algo que vai ser, no mínimo, catastrófico. Se o Barba Negra tentar algo contra o Shanks e for sucedido, o Luffy ele vai vir igual um touro para atravessar a cara do Barba Negra durante todo o chão que tiver em One Piece, durante toda a headline. Seria incrível, mas a gente ainda não vai ter isso. No final desse capítulo, me passa muito uma sensação de que é o momento do Kobe evoluir, e é a mesma coisa que aconteceu quando o Ace salvou o Luffy da porrada do Akainu lá em Marineford. Isso é meio que a maneira do Garp continuar com o sonho dele vivo, porque a justiça que os outros almirantes representam, talvez ela não seja a mais real. E a justiça desse mundo, ela é completamente deturpada por aqueles que mandam no mundo. O que eu acho que a gente pode ficar ligado nesse capítulo é algumas novidades sobre os poderes dos personagens, sobre como o Shiryu luta enquanto ele está utilizando sua Akuma no Mi, e ver um pouco mais, se deliciar um pouco mais com o pouco de Battle Shonen que a gente tem em One Piece. Porque não é muito, e quando tem, principalmente dos personagens de mais alto escalão, são sempre lutas muito interessantes de ver. Porque não só a força define quem vai vencer, senão o Kaido tinha vencido do Luffy, mas toda a situação, toda a forma que acontece a luta definem quem é o vencedor. Luffy teve a ajuda de muitos supernovas, de Yamato, teve tempo, teve o despertar da sua fruta. O que o Garp vai ter aqui para salvar ele? Muito improvável a gente ver ele saindo vivo da ilha de Hatinoso, porque algo acontece em One Piece e isso nunca muda. Aqueles que já se foram, eles não vão voltar, independente de quem seja, do quão especial esse personagem é. Oda falou que não gosta disso. Garp pode ter seus últimos momentos da mesma maneira que Ace, salvando talvez a pessoa que mais importe para ele. É meio triste pensar que o avô de Luffy, que de certa forma o criou e que queria ver ele no seu auge, não vai poder ver. Mas o importante é que ele deixou outra pessoa fazer isso. Kobe vai sim manter a justiça viva, mas não uma justiça cruel, mas sim uma justiça que seja real com as pessoas que merecem. Uma justiça que não vai simplesmente se calar em volta de um mundo que é completamente escroto, com 90% da humanidade. Porque os Tenryubito, eles precisam ter todo o apoio do governo mundial e daqueles que mandam no mundo. E isso, com certeza, não é justo. Isso vai acabar. A questão é quando e como. Kobe, muito provavelmente, vai fazer parte disso. Ele não vê a justiça da mesma maneira que os outros. Por isso que ele faz parte da SWORD, uma categoria separada da verdadeira marinha. Pessoas que podem agir por conta própria, sem avisar, que não estão em conexão com os ideais daqueles que são os líderes da marinha. Isso porque até mesmo o Akainu, que parece mais um cão sem coleira, na verdade ele está bem preso. E é uma amarra praticamente impossível de tirar. As ordens dos superiores do mundo não são mudáveis. E como o próprio Doflamingo disse, quem sai como o vencedor e o correto de qualquer luta é sempre aquele que ganha. Não importa a maneira como ela esteja sendo contada. Não importa o enredo. A vitória é quem determina o correto. E é por isso que a gente viu tantas pessoas sendo atacadas depois que Barba Branca foi derrotado. Porque por mais que supostamente o bem venceu, que seria a marinha, aqueles que enfrentam os piratas, que são aqueles capazes de atacar cidades, é uma terra meio que sem lei, na verdade isso só aconteceu porque a marinha derrotou aquele que não fazia mal a ninguém e que só estava tentando cuidar da sua família e daqueles com quem ele se importava. A história sempre é definida por uma única pessoa. Se ela vai ser o Kobe, se vai ser Ensama, se vai ser Luffy, se vai ser Barba Negra, se vai ser Shanks, apenas o vencedor vai dizer.
Eu sou o Quinto Imperador. Se você gosta de One Piece e quer ficar ligado em todas as novidades, se inscreve aí no canal. Estamos voltando com tudo. Agora que o One Piece finalmente está de volta, vamos poder novamente abraçar esse mangá maravilhoso e também a live action que já sai no mês que vem. Que o Oda esteja bem para desenhar por mais longos anos e que a gente não acabe entrando em ato novamente, mas tudo pela saúde do homem. Um abraço, fiquem com Deus, fui!